Aquilo que você nasceu para ser, possivelmente está atrás de um grande medo. Depois de mais de 10 anos atendendo pessoas individualmente e por ter passado por esse processo, eu identifiquei que grande parte das pessoas não se descobrem na vida por simplesmente colocar o medo acima delas. E eu quero compartilhar contigo a minha história, algo que pouca gente sabe, mas que eu tenho certeza que vai acabar também te tocando e daqui a pouco pode ser um ponto de reflexão para que tu possas encarar aquele medo que está te prendendo e te impedindo de avançar. Mas antes de eu te contar, aproveita, te inscreve aqui no canal, comenta, compartilha e me conta no final desse vídeo o que tu achou dessa história. Vamos lá, aproximadamente uns 13 anos atrás, eu passei por um processo de transformação pessoal. Eu já estudava PNL, já estudava mente humana, já estudava sobre pessoas, sempre foi a minha paixão. E depois desse processo de transformação, eu vi o quanto que eu estava preso nos meus medos e principalmente preso em avançar naquilo que eu de fato queria, preso em buscar aquilo que eu de fato queria. Eu trabalho com vendas e me considero vendedor há mais de 18 anos. E vendas fez com que eu conseguisse pagar os meus estudos, fez com que abrisse muitas portas e oportunidades. E depois de alguns anos, conversando com alguns amigos, eu fiz fazer uma visita aqui na cidade de Caxias do Sul, eu não morava aqui, e eu com pessoas que eu tinha conhecido no ambiente dos negócios, e numa janta, nós conversando, trocando algumas ideias, eu dando algumas dicas para eles, eles me convidaram para dar um treinamento de vendas. Só que tinha uma pequena barreira, na verdade, na época, era uma barreira gigantesca, o meu medo de falar em público. E eu, na hora, desconversei, mudei de assunto, eu meio que tentei fugir daquela situação. Só que naquele mesmo período, eu vinha passando por uma situação financeira de quebra de negócio, ou seja, eu estava endividado, estava precisando muito de dinheiro. E ali eu vi uma oportunidade de fazer uns pilas, né, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo de me descobrir. A minha avó, ela lecionou durante uma vida inteira, e na minha cabeça eu jamais imaginava que um dia eu daria treinamentos e compartilharia de conhecimentos. E naquele dia, né, no dia do treinamento, eu confesso, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava ansioso e empolgado, eu estava extremamente com medo. E quando eu parei uns dias antes para montar a aula, eu percebi que eu tinha uma facilidade para organizar o conteúdo, eu tinha uma facilidade didática de construção de aula. E eu não sabia de onde aquilo vinha, mas eu vi que eu, de alguma forma, tinha uma aptidão para isso. Só que o medo de falar em público ressoava dentro de mim. Tanto que eu morava, na época, numa cidade a 100 quilômetros de Caxias do Sul. E durante o trajeto, eu quase tive que parar o carro umas 3 vezes para realmente vomitar de tão nervoso que eu estava. A barriga doía, parecia que meu coração ia sair pela boca. Mas, né, chegando no ambiente, eram apenas 4 pessoas. Eu devia estar pensando, né? Nossa, ele vai falar para 100 pessoas, 200 pessoas. E não, era para apenas 4 pessoas. Pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu já tinha uma proximidade. Mas ainda assim o medo ressoava. Os primeiros 2 minutos, eles foram horríveis. O coração parecia que ia sair pela boca, eu me sentia pequeno, eu não conseguia entender o que de fato eu estava sentindo. Depois de 7, 8 minutos, aquela sensação começou a aliviar. E no 10º minuto, eu descobri que eu iria fazer aquilo para o resto da minha vida. E foi ali que eu decidi que em algum momento da minha vida treinaria milhares de pessoas, em algum momento da minha vida eu compartilharia o meu conhecimento com milhares de pessoas. E hoje eu tô aqui falando isso para ti. Falando isso para ti porque não para te perder apenas o medo de falar em público, se esse é o teu caso, mas principalmente de não deixar que o medo seja maior da tua vontade. Não deixar que o medo seja maior do que aquilo que tu nasceu para ser e para servir as pessoas. Muitas pessoas vão falar para ti que aquilo que tu quer é bobagem, que aquilo que tu quer não dá dinheiro, que aquilo que tu quer não é para ti, ou que aquilo que tu quer é muito distante. Não escuta elas, escuta aqueles que chegaram onde tu quer chegar, mas principalmente aqueles que romperam seus maiores medos para se tornar aquilo que eles queriam de fato ser, aqueles que servem. Porque afinal, para mim, propósito está em servir as pessoas a partir do que nós somos. E se nós nascemos para ser algo na vida, se a gente pode pegar tudo aquilo que a gente adquiriu ao longo da vida e servir as pessoas,
Seria uma ofensa a Deus, que te deu a vida e te deu tudo isso, simplesmente permitir que o medo seja muito maior. Se você ler o livro Conversando com Deus, você vai enxergar justamente Deus falando isso, falando que muito daquilo que a gente não é, daquilo que a gente não faz e daquilo que a gente não conquista é o próprio ser humano que coloca o medo como algo maior que ele, quando o medo é apenas um recurso de proteção e não de afastamento da nossa missão. Então, se você quer de fato eliminar esse medo, olha para dentro de ti, para de olhar para fora, para de ouvir os outros, para de buscar aprovação. Olha para quem tu é, para quem tu quer ser, para quem tu quer te tornar e principalmente para tudo aquilo que tu quer servir na vida das pessoas. Se tu gostou desse vídeo, comenta aqui que insight tu teve e se ele te ajudou também. Vai ser um prazer te escutar e entender qual medo está te impedindo de avançar. E a gente se vê no próximo vídeo.